A história do Oscar, ontem, hoje e um olhar para o futuro. O Oscar é muito mais do que apenas uma premiação. É uma noite mágica onde o glamour, a emoção e o cinema se encontram para celebrar o melhor que a indústria entregou no último ano. Mas como o Oscar chegou a se tornar esse espetáculo mundialmente conhecido, e mais importante, como ele foi mudando ao longo dos anos para refletir tendências culturais, hoje vamos viajar pelo tempo, explorando a história fascinante da premiação que é sinônimo de Hollywood. E não se preocupe, também daremos uma bisbilhotada nas previsões para os favoritos de 2025. Pegue sua pipoca e vamos nessa. Tudo começou em 1927, em uma cerimônia singela no Hollywood Roosevelt Hotel, que era praticamente um jantar entre amigos poderosos do cinema. Durante essa época, o principal objetivo do Oscar era promover o cinema como uma arte legítima e prestigiar a indústria que crescia a passos largos. Por muitas décadas, o Oscar foi consolidando sua reputação como o reconhecimento máximo do cinema. Cada estatueta representa não apenas o trabalho duro dos vencedores, mas também a rica tapeçaria de momentos culturais que marcaram o mundo. No entanto, como nos mostra o livro de Francisco Alves Pereira Filho, 70 anos do Oscar, o cenário foi moldado por muitas viradas memoráveis. O editor Antônio Odilon, do canal Mundo Leitor Universal, tem uma edição dos 70 anos e em 2027 o Oscar vai completar 100 anos. O Oscar foi palco de consagrações históricas. Filmes como E o Vento, Levou, 1939, definiram padrões que até hoje são lembrados. Já Casablanca, 1943, por exemplo, continua a ser citado como um dos maiores romances do cinema. O livro de Pereira Filho destaca ainda como clássicos como O Poderoso Chefão, 1972, e Forrest Gump, 1994, capturaram o espírito de suas eras. E quem poderia esquecer os discursos icônicos, desde Sally Field gritando "Vocês realmente gostam de mim?" em 1985, até os momentos mais emocionantes de figuras como Charlie Chaplin recebendo um Oscar honorário. Esse período também fortaleceu tradições como o famoso tapete vermelho, onde estrelas brilham antes mesmo da cerimônia começar. Chegando ao último ano registrado no livro, temos o domínio épico de Titanic nos Oscars de 1998, quando levou 11 prêmios. Mas a história não terminou aí. Na verdade, foi nesse ponto que o Oscar começou a viver transformações mais palpáveis. A partir de 2000, vimos grandes sucessos como Gladiador, Chicago, 2003, e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, 2004, que marcou história ao conquistar todas as estatuetas pelas quais foi indicado. A diversidade também começou a ganhar mais espaço com filmes como Crash, No Limite, 2006, e Quem Quer Ser um Milionário, 2009, expandindo a visão do que merecia reconhecimento. Entrando na década de 2010, a mudança foi ainda mais evidente. Filmes independentes como Birdman, 2015, e Moonlight, 2017, mostraram que o Oscar estava abraçando histórias com perspectivas diversas. O grande choque veio em 2020, quando Parasita abriu o caminho como o primeiro filme estrangeiro a ganhar o prêmio de melhor filme. Mas claro, nem tudo foi um mar de rosas. Controvérsias como a falta de diversidade, #Oscar So White, e momentos dramáticos como o tapa de Will Smith em Chris Rock em 2022, mantiveram o Oscar nos holofotes, nem sempre pelos motivos certos. O que define o Oscar é sua capacidade de evoluir perante as mudanças culturais e tecnológicas. Nos últimos anos, vimos canais como HBO, plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime, entrarem na corrida por estatuetas com produções como Roma, 2019, e Nomadland, 2021. Outro ponto significativo foi a ascensão das narrativas inclusivas. Filmes com abordagens feministas, antirracistas ou que exploram diferentes comunidades culturais começaram a ganhar mais reconhecimento. Além disso, produções menores que antes eram ignoradas agora conseguem destaque frente nos grandes estúdios, especialmente quando tocam temas sociais profundos. Também filmes da Marvel e DC entraram na concorrência. E agora,
O que esperar dos próximos Oscars até 2025? Embora o futuro sempre guarde surpresas, alguns padrões recentes podem nos dar dicas. A tendência de dar destaque a cineastas autorais segue forte, como demonstrado por figuras como Greta Gerwig e Damien Chazelle. Espera-se que, até 2025, temas biográficos continuem a dominar, já que histórias inspiradoras de figuras reais costumam emocionar os votantes. Filmes estrelados por nomes como Timothée Chalamet e Florence Pugh já aparecem como favoritos nas listas de críticos. Além disso, produções que exploram inteligência artificial e mudanças climáticas devem ganhar força, já que temas futuristas estão cada vez mais atraindo audiência e crítica. Agora é o momento de relaxar com algumas curiosidades. Você sabia que a palavra Oscar provavelmente surgiu após uma funcionária da academia comentar que a estatueta parecia com seu tio Oscar? Ou que Katharine Hepburn detém o recorde de mais estatuetas de melhor atriz com 4 vitórias? E claro, falemos das maiores vencedoras: Ben-Hur, 1959, Titanic, 1997 e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, 2004, que ganharam 11 prêmios cada. E tem mais. O momento mais longo de discursos pertence a Greer Garson em 1943. Ela discursou por mais de 5 minutos. Hoje, uma música de fundo indica que ninguém pode passar do tempo. O Oscar não é apenas uma vitrine glamourosa ou uma noite em Hollywood. Ele é um termômetro de como o cinema reflete e às vezes desafia as mudanças culturais do mundo. Cada prêmio entregue representa uma nova página nas histórias que amamos tanto assistir. Enquanto olhamos para os favoritos de 2025, também celebramos o que veio antes: as lágrimas, os risos, os protestos e as paixões. Afinal, o cinema não é só entretenimento, é uma forma de nos conectarmos como sociedade. Então escolham seus favoritos, coloquem suas apostas e preparem-se para as surpresas que só o Oscar sabe nos proporcionar. O Brasil concorreu algumas vezes. Você viu que o Brasil sempre bateu na trave em todas as tentativas, mas assim, uma produção com tempero brasileiro com um Oscar na prateleira. Orfeu Negro, vencedor da estatueta de melhor filme internacional nos anos 60. O longa adapta o mito grego de Orfeu e Eurídice sob o contexto do carnaval brasileiro. Embora seja situado no Brasil, com atores brasileiros e falado em português, o longa disputou a cerimônia representando a França, que levou a estatueta Dot nos anos 90. A figurinista Luciana Arrighi levou para casa a estatueta do Oscar de melhor direção de arte, categoria hoje chamada de design de produção, pelo longa-metragem Retorno a Howard's End, que estrelou os atores Anthony Hopkins e Emma Thompson. O mais curioso sobre a artista é que, apesar de ser naturalizada na Austrália, ela nasceu em solo brasileiro no Rio de Janeiro. Em entrevista concedida no ano de 2018, a artista explicou que saiu do Brasil com apenas 2 anos de idade, em 1942. Ela era filha de um diplomata italiano e de uma australiana, indo morar no país de origem de sua mãe, onde passou boa parte de sua infância, e então crescendo com a nacionalidade do país localizado na Oceania. Entre os fortes concorrentes estão produções nacionais ovacionadas em festivais internacionais, como Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, e Motel Destino, de Karim Ainous. Até a próxima, cinéfilos, e que a magia do cinema continue iluminando nossas vidas. Você viu um recorte do editor Antônio Odilon, do canal Mundo Leitor Universal? Se inscreva, faça comentários, dê o like e acesse o sininho para receber um novo vídeo do assunto do momento.